Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos mostrar que as funções trigonométricas senos e cossenos são analíticas e que a gente vai usar polinômio de Taylor com resto de Lagrange. Então, mais precisamente, o que a gente vai provar? A gente vai provar que o seno de x vale essa fórmula e o cosseno vale isso aqui. E só precisa provar um deles, né? Uma delas por analogia, porque o argumento de um vai ser igual ao argumento do outro. Mas eu acho que o mais interessante é como fazer. Ó, suponha que a gente já tenha demonstrado um. Como que a gente demonstrou dois? E o que a gente vai fazer, essencialmente, é derivar ambos os lados. Então, derivando ambos os lados, ou seja, do 1, eu vou mostrar que vale essa fórmula do cosseno aqui. Então, o cosseno de x vai ser igual a quem? O somatório de n igual a zero até infinito. E agora a gente vai ter que derivar termo a termo aqui. É assim que deriva a série de potências. Então, como que funciona? Menos 1 elevado a n, polinômio regra do tombo, 2n mais 1, vezes x elevado a diminuir o expoente, tudo isso dividido por 2n mais 1 fatorial. O 2n mais 1 fatorial, eu vou, vamos dizer, espertamente, multiplicar por 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Assim que eu vou decompor. E a vantagem disso é que isso aqui corta com isso e dá exatamente a fórmula que a gente queria demonstrar, que é a série de Taylor do cosseno. Apesar de eu não ter dito nada, mas em ambos os casos o raio de convergência é infinito. Tá? Tanto do cosseno quanto a do seno, pelo menos essas séries aqui, né? E a maneira de argumentar isso é teste da razão. Como já foi feito em várias videoaulas anteriores e várias vezes, estou omitindo essa argumentação. Então, o que resta provar é a demonstração da fórmula do seno. Então, como que a gente faz uma coisa dessa, né? Primeiramente, como a gente vai fazer polinômio de Taylor, a gente tem que achar o polinômio. Então, a gente vai ter que ficar toda hora derivando, computando a derivada e ver se consegue, vamos dizer, algum padrão. E o padrão que a gente percebe é o seguinte, olha, seno, derivado de seno vira cosseno, depois vai menos seno, depois vai menos cosseno, depois volta para o seno. Se voltou para o seno, quando eu derivar novamente, a derivada do seno, ele é cosseno de x. Então, se a derivada de cosseno, então olha só o que vai acontecer. Seno, cosseno, menos cosseno, seno. Cosseno, menos cosseno e assim sucessivamente. E o que a gente vai fazer é avaliar as derivadas no ponto zero. Ou seja, f de 0 é 0, porque seno de 0 é 0. F' de 0 é igual a 1, porque cosseno de 0 é 1. E assim vai ficar andando 0, 1, 0, menos 1, 0 e assim sucessivamente. E lembra que o polinômio de Taylor, vamos dizer assim, vai ser um somatório. Tá, eu vou escrever aqui, eu vou omitir um monte de coisa, mas ele é essencialmente o argumento no ponto zero dividido por k fatorial vezes o x elevado a k. E dizer que, ou seja, exatamente a gente vai ter que derivar a ordem enésima de k que acompanha o termo do x elevado a k. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, o termo de ordem 0, o termo de ordem 2, o termo de ordem 4, tudo se anula. Ou seja, o polinômio de Taylor do seno só tem grau ímpar, tá? Só tem termos de grau ímpar. Ou seja, vai ser x, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, x à nona e assim sucessivamente. Outro ponto que tem que perceber é que vai ficar 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ou seja, vai ser uma série alternada com polinômios de grau ímpar, né? Vai ser só pegar os termos de grau ímpar e não esqueça de dividir por k fatorial. Em outras palavras, já coloquei o termo aqui todo, P2n mais 1 de x começa, olha, o f' de 0 é 1, o f3 de 0 é menos 1, então vai ter um sinal de menos, dividido por 3 fatorial, x ao cubo, e como eu disse, alternada, x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, e vamos dizer reticências, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, e menos 1 elevado ou a n mais 1, que tem que decidir, e pensando rapidinho, só pode ser n, né? Faz só o n igual a 0, que com n igual a 0 tem que ser exatamente esse termo aqui. Tá? Essa é como que faz as séries alternadas.
e conseguimos todas as derivadas do polinômio, né? Além disso, repare que a derivada que eu escrevi errado, mas não convém aqui, a próxima derivada aqui, ó, aqui a gente derivou até 2n mais 1. A próxima derivada é mais ou menos seno de x, tá? Não sei qual delas, porque, olha, é derivada segunda menos seno x, derivada quarta seno x, derivada sexta menos seno x, derivada oitava seno x e assim sucessivamente. Então, vai ficar mais ou menos isso. Só que aí temos que lembrar da aula passada, então um pré-requisito dessa aula passada, que é o seguinte, o que a gente precisa com o resto de Lagrange, essencialmente, a gente tem que maximizar isso, ou seja, em outras palavras, se a gente colocar um módulo aqui, vai ser igual ao módulo do seno de x, e isso aqui é menor ou igual a 1 para todo x real. E é essa desigualdade aqui que me interessa do multiplicador, do resto de Lagrange. Em outras palavras, olha o que ele trabalha, isso que diz a fórmula do resto de Lagrange. Repito, link da videoaula anterior, porque a gente vai precisar dela. Então, o que diz é que vale essa desigualdade aqui, ou seja, é a mesma conta que a gente fez para o exponencial de x, essencialmente se repete para o seno de x. E além disso, como essa fórmula aqui vale, né, para todo n, então só para lembrar, o resto de Lagrange vai dizer o seguinte, P2n mais 1 de x em módulo ele é menor ou igual a f2n mais 2 num ponto c dividido por 2n mais 2 fatorial vezes x elevado a 2n mais 2, né? Ou seja, seria o próximo termo do polinômio, só que ao invés de aplicar o f2n no ponto zero, vai pegar no ponto c, que a gente sabe que existe, pelo menos para algum c. E o que a gente fala na verdade, isso aqui é igual, né? E o que a gente faz é botar um módulo em tudo e sumir e fazer desigualdade, né? Em outras palavras, eu escrevi isso aqui com x, mas na verdade, botar um módulo aqui, tanto faz, ou se preferir, trabalhar com x maior que zero. Na videoaula anterior, o nosso m, que é essa desigualdade aqui, é m igual a 1, tá? Senão a gente botaria só um m aqui e tchau. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que provar que esse limite aqui, quando n tende a infinito, isso aqui vai para zero. Em outras palavras, se a gente provou isso, olha, então, pelo teorema do confronto, isso aqui vai para zero, e se isso aqui vai para zero, acabou, né? Então, o f de x é igual ao limite quando n tende a infinito de p2n mais 1 de x, e quem é o limite quando n tende a infinito? É isso aqui. Tá, então, é assim que se prova, esse o argumento, a única coisa que a gente precisa fazer é argumentar que isso aqui vai para zero. Novamente, na videoaula anterior, a gente provou isso e como que se prova? Uma das maneiras é o seguinte, a gente pega, por exemplo, g de x igual a somatório de x elevado a 2n mais 2 dividido por 2n mais 2 fatorial de n igual a zero até infinito. O raio disso é infinito, teste da razão. Tá? Ou se preferir, a gente sabe que isso aqui essencialmente com uma modificaçãozinha, é a série de Taylor da função exponencial, e a série de Taylor da função exponencial é quase isso, tá, gente? Porque eliminou os dois primeiros termos. Mas tem raio de convergência infinito. Em particular, pelo critério do termo geral de séries de potências, o critério do termo geral não de séries de potências, mas de séries numéricas mesmo, o limite quando n tende a infinito de x elevado a 2n mais 2 sobre 2n mais 2 fatorial, isso aqui é igual a zero. E acabou. Tá? Então, como isso aqui vai para zero, o f de x converge, ou seja, o f de x, ou se preferir, o seno de x, tá? Nosso f, só para lembrar, é o nosso seno, né? Então, o f de x ele vai ser igual ao limite quando n tende a infinito de p2n mais 1 de x, e isso aqui é o somatório de n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1,
tudo isso dividido por 2n mais 1 fatorial. E com isso, provamos que a função seno de x ele é analítica, como, vamos dizer, esperava ser, né? Então, essa é a técnica que eu queria passar, de série de Taylor com resto de Lagrange, né? Com polinômio de Taylor com resto de Lagrange para provar que a função é analítica. E pode ver que é um argumento padrão. Não sai disso que eu acabei de escrever. Então, qualquer coisa que vocês quiserem provar usando o resto de Lagrange, vamos dizer assim, é exatamente isso aqui que eu fiz. Nada mais além disso. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.